Olá, sou a professora Rosiane Silva, trabalho com a disciplina de Ciências Naturais. Estamos aqui com o conteúdo do terceiro bimestre do 8º ano. Nesse vídeo vamos falar sobre clima e previsão do tempo. Para começo de conversa, nós temos que entender, como já foi citado em vídeos anteriores, que o clima mundial é influenciado por diferentes fatores e elementos climáticos. Vento, quantidade de chuva, quantidade de vapor d'água presente no ar, entre outros. Esses elementos climáticos contribuem para uma grande diversificação climática. Significa dizer que no globo terrestre, no mundo todo, existem climas bem diferentes. Existem lugares onde o clima é extremamente seco, com baixa umidade, com pequena quantidade de chuva. Existem outros em que o clima é muito quente, no outro é muito frio, e assim sucessivamente. Cada região do planeta tem um clima específico daquela região de acordo com os fatores climáticos presentes no mesmo. Aqui na região norte, onde se encontra o estado do Pará, no qual está inserido o município de Itaituba, nós temos um clima conhecido como equatorial. Esse clima está presente em praticamente todos os estados da região norte, também presente em parte do Mato Grosso, que já faz parte da região centro-oeste, e Maranhão, que está na região nordeste do Brasil. Esse clima equatorial, como já foi citado anteriormente em um outro vídeo, ele é um clima quente e úmido, onde apresenta duas estações bem definidas, verão e inverno, onde nós temos uma umidade relativa do ar bastante alta e uma quantidade de chuva bastante intensa. Quando se fala em clima e tempo, a gente sempre fala e lembra sobre a questão da previsão do tempo. O que é a previsão do tempo? É uma forma de se antecipar à forma como o tempo vai se apresentar em um determinado momento do ano em uma determinada região do planeta. Essa previsão do tempo aqui no Brasil, ela é feita pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Dentro do INPE existe um centro responsável por essa previsão, que é o CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. A partir da utilização de instrumentos e da ciência, os cientistas que trabalham nesse centro fazem uma previsão e chegam a uma conclusão de como o clima vai estar se apresentando em um determinado período de tempo, que pode ser dia, semana ou meses. Portanto, as principais variáveis para a previsão do tempo mais precisa são temperatura, pressão atmosférica, direção e intensidade dos ventos, umidade do ar e chuva. A ciência que estuda a previsão do tempo é a meteorologia. É a partir da meteorologia que a gente consegue saber antecipadamente como o clima vai se apresentar em um determinado período de tempo. O que é clima? É o comportamento e a dinâmica das condições da atmosfera em um dado local. E tempo é as condições climáticas de uma determinada região em um intervalo de tempo, que pode ser dia, semanas, meses. O clima pode se apresentar quente, frio, chuvoso, ensolarado, de acordo com os fatores já citados nesse slide, que são temperatura, pressão atmosférica, direção e intensidade dos ventos, umidade do ar e quantidade de chuva. Entre os instrumentos utilizados para chegar a essas conclusões, nós temos o termômetro. Os termômetros, eles são muito utilizados no nosso dia a dia e fazem parte da nossa rotina, porque eles não servem apenas para a questão da previsão do tempo. Aqui nós temos o exemplo de um termômetro que é utilizado também para aferir a temperatura corporal nossa, principalmente quando nós estamos apresentando alguns sintomas de doença, para verificar se nós estamos com febre ou não. Esses termômetros, eles usam um líquido, e na maioria das vezes esse líquido é mercúrio ou álcool colorido.
Essas previsões que eu falei para vocês, que são feitas pela meteorologia, ela é feita em uma estação. Essas estações são locais onde são recolhidos os dados para análise do tempo meteorológico. Eles encontram-se equipados com instrumentos de medição que vão registrar as variáveis meteorológicas climáticas, que são as que eu já citei, né? Intensidade da chuva, umidade relativa do ar, temperatura, entre outras. Entre os instrumentos que são utilizados nessas estações, nós temos, por exemplo, um higrômetro, que mede o teor de vapor d'água ou da umidade do ar. O que é a umidade relativa do ar? A umidade relativa do ar é a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera. Quanto menor for a umidade relativa do ar, mais seco esse ar será. Portanto, aqui nós temos duas fotos que mostram um higrômetro mais rudimentar, mais antigo, e um mais atual, que é o digital, que ajuda os cientistas na previsão do tempo. Outro instrumento bastante utilizado é o balão meteorológico. Esse balão, ele mede condições climáticas mais altas na atmosfera, ou seja, as camadas mais externas, mais distantes aqui da crosta terrestre. Ele é praticamente um balão cheio de hélio para que ele possa flutuar, e na parte inferior do balão está um instrumento transmissor que vai captar as condições climáticas e enviar para a estação meteorológica para que esses dados sejam sistematizados e depois, posteriormente, disponibilizados à população na forma de informações meteorológicas. Temos também o pluviômetro, que mede a quantidade de precipitação pluvial, ou seja, a chuva. Aqui nós temos um esquema de como esse pluviômetro funciona, né? Um medidor, um cilindro externo que vai sendo cheio à medida que a chuva vai caindo, e uma escala aonde é medida a quantidade dessa chuva. Esse medidor ele vai servir exatamente para que os cientistas tenham uma previsão média da quantidade de chuva que está caindo em determinada região. Tem o anemômetro, que é para medir a velocidade do vento, né? E também, em alguns casos, a sua direção. Esse é um dos que é bastante utilizado, por exemplo, em regiões aeroportuárias, que servem para ajudar as pessoas que trabalham auxiliando os pilotos de avião na hora de decolagem e aterrissagem. Temos também o heliógrafo, que mede a duração da ação do Sol. Quanto tempo por dia a incidência de raios solares e a sua trajetória no decorrer do dia. E também temos o barômetro, que serve para medir a pressão atmosférica, ou seja, a pressão que o ar exerce sobre a superfície da Terra. Todos esses dados que eu citei, que são aferidos a partir desses instrumentos que eu mostrei para vocês, eles servem para que os cientistas utilizem eles, captem informações e transformem essas informações na previsão do tempo que a gente pode conferir, por exemplo, nos telejornais, em revistas, em jornais impressos ou mesmo em pesquisas rápidas na internet.